Meus irmãos, a paz do Senhor, queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar mais uma matéria da teologia. Hoje nós iniciaremos a matéria Ramartologia. Na matéria seguinte, trabalhamos a antropologia, que foi a doutrina. Nós temos aí um percurso um pouco extenso. Nós temos um percurso um pouco longo, né? É um curso que dura 2 anos e o currículo dele, a grade, é muito extensa. São 24 disciplinas e nós estamos estudando o módulo 4, o módulo 4, na verdade, né? O quarto módulo. E mais uma vez nós vamos nos debruçar sobre um importante tema bíblico, né? Porque a teologia sistemática ela apenas organiza os assuntos bíblicos e a define como doutrina. Essa é a importância da teologia sistemática, que organiza para nós, para termos uma visão mais organizada dos assuntos bíblicos, né? E o pecado é um assunto da Bíblia. O pecado é uma doutrina, né? A doutrina do pecado. Né? Não é um ensino sobre o pecado, não é ensinar a pecar, mas o ensino sobre o pecado. Nós veremos nesta matéria a importância de estudá-la para termos mais ou menos uma noção da gravidade deste mal presente no mundo, resultante da desobediência, primeiramente do anjo Lúcifer, né? Porque nós veremos ao longo da ministração das aulas que, quanto à origem do pecado, Adão não foi o criador. O pecado já havia acontecido muito antes da criação do homem no jardim do Éden. Tanto é que a presença de um agente externo tentador aí já sobrepõe a existência do mal presente naquele momento na esfera angelical. Mas na esfera terrena humana não havia sido dado entrada ainda, né? O pecado não entrou, não havia entrado na esfera humana. Então, deixa eu só apresentar para vocês a matéria, né? A unidade, as unidades que nós iremos trabalhar. Estamos na segunda matéria e nesta matéria iremos ver, nesta primeira unidade, falaremos dos conceitos gerais em torno do pecado. Na segunda unidade, nós veremos as 7 teorias sobre o pecado, né? O pecado é um assunto que engendra vários debates. Ele resulta em várias discussões, em várias proposições teológicas, né? Várias teorias teológicas, né? Não é fácil tratar a questão do pecado, a presença do mal, porque há fatores implicantes, por exemplo, em relação à própria criatura feita por Deus. Né? Como pode um ser perfeito, em estado de perfeição absoluta, se corromper, como Adão e Eva? É uma questão intrigante. Ao mesmo tempo, para o teísmo, né, que concebe tanto a existência de Deus quanto a existência do mal. E aí é um enorme desafio para os teístas de tentar e explicar a questão da existência de um Deus que é santo, que é poderoso, que pode muito bem resolver o problema do mal no mundo e que tolera, que permite, né, e ao mesmo tempo a presença do mal. E quanto à origem do mal, por exemplo, a origem do mal veio de quem? Veio de Deus. Né? Deus é o criador de todas as coisas. Deus fez Adão programado para pecar, ou Deus fez tudo quanto ele criou, já havia determinado ou predeterminado a existência do mal, da queda, porque vale salientar, e quando ele fez o anjo Lúcifer, e consequentemente quando ele fez Adão e Eva, e os colocou ali no jardim, ele sabia muito bem, ele era consciente que eles iriam pecar, né? Que
eles iriam cair, que eles iriam se rebelar contra ele. Deus é onisciente, e pela onisciência ele já sabia, então por que criou? Né? Então por que fez? E aí vem aquelas ideias, aquelas teorias que Deus é a razão do mal existente no mundo. Bom, percebam, só por isso que eu falei, a importância de estudar essa matéria, né? A importância de entendermos, compreendermos bem essas questões dentro da matéria Hamartiologia, ok? Trabalhamos na matéria anterior, a antropologia, que foi o estudo do homem. E as últimas unidades nós trabalhamos, nós elucidamos, né, ministramos assuntos relacionados à Hamartiologia. Nós ministramos sobre a queda do homem, que na unidade 5 vai ser elucidada novamente. E também vimos a questão da imagem de Deus no homem, né? Depois da queda, o homem tornou-se corrupto, pecador. E o questionamento: ele ainda continua sendo a imagem de Deus? E nós vimos que sim, né? Nós vimos que sim, essa imagem foi apenas rabiscada, ofuscada, corrompida, mas ele continua sendo sim a imagem de Deus. Na unidade 3, queria ser trabalhado esses conceitos na unidade 1 ou na unidade 2, mas é a organização do módulo, que é as definições bíblicas sobre pecado. Nós veremos, por exemplo, algumas questões, alguns vocábulos que a Bíblia utiliza para se referir a este mal, a esta tragédia humana, né? Na unidade 5, nós falaremos sobre a universalidade e a natureza do pecado. E na unidade, fechando assim, a unidade 5, aliás, unidade 4, a universalidade e a natureza do pecado. E na unidade 5, o primeiro pecado e a queda do primeiro casal, Adão e Eva. E fechando a matéria, na unidade 6, nós veremos os efeitos do pecado, né? Os efeitos do pecado. Então, meus queridos irmãos, é sobre isso que nós iremos tratar nesta matéria, a matéria Hamartiologia, a doutrina do pecado. Vamos iniciar a nossa aula, né? Um texto bíblico que encontra-se em Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Texto muito conhecido. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, deixa eu anotar, deixa eu fazer aqui, abrir aqui as configurações para fazer as anotações. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto pode ser muito bem usado para embasar a doutrina da universalidade do pecado, né? Que nós abordaremos na unidade 5. Eu quero fazer aqui alguns apontamentos, porque nós iremos unidade 4, só corrigindo aqui. Na unidade 4 nós veremos a universalidade do pecado. Só fazendo aqui alguns apontamentos no texto rapidamente, diz assim: portanto, Paulo está concluindo um discurso, ele vai falar aqui neste contexto dos dois Adãos, né? Adão e Cristo segundo Adão, o Adão perfeito do qual nós herdamos a imagem espiritual do homem, e nós tratamos isso na antropologia. De Adão, o nosso tronco genético, nós herdamos a imagem que corresponde aí à totalidade do ser humano, né? Envolve as emoções, a inteligência, a integridade moral, enfim. E diz o texto que assim como por um só homem. É interessante, eu só quero aqui abrir um espaço, porque
quando a Bíblia fala que usa a ideia de homem aqui, por um só homem, ela está se referindo, é claro, a Adão como representante legal da humanidade. Mas é interessante, é fundamental que vocês, quando virem essas expressões gerais. Quase que não sai aqui. Expressões gerais. São expressões que não apontam para, deixa eu marcar novamente aqui, viu? Não apontam para especificamente a pessoa de Adão, mas aqui é o gênero humano, que a pessoa de Eva, né? Está incluso aqui nessa expressão Adão, o homem, a pessoa de Eva, né? A pessoa de Eva está inclusa aqui. A ideia, e é interessante porque diz o texto que o pecado entrou. Se o pecado entrou no mundo, e o mundo aqui corresponde ao universo do homem, corresponde ao mundo terreno, né? A palavra mundo aqui é cosmo. Não se trata do universo, né? Se trata do mundo terreno, né? O pecado entrou no mundo terreno, o pecado entrou na esfera humana. Então, o homem abriu a porta para que o pecado pudesse entrar. O pecado aqui é personalizado, né? Ele entrou no mundo, ou seja, ele passou a fazer parte da condição humana por um homem, a diferença de Adão e Eva. A palavra pecado aqui vem do grego hamartia. Vem do grego hamartia. Deixa eu colocar no quadro para melhor facilitar para vocês. Então, ó, a palavra pecado, conforme lá Romanos 12, a palavra pecado vem do grego hamartia. Certo? Vem do grego hamartia. Hamartia no grego significa erro, pecado, ofensa. Literalmente, essa palavra sugere errar o alvo, né? E conforme na unidade que nós estamos elucidando aqui, partindo da etimologia, né, do termo, da nomenclatura da doutrina hamartiologia, nós temos erro, pecado, ofensa, porque a palavra pecado vem do grego hamartia, mais logos, né? Logos significa estudo, tratado, doutrina, assunto. Portanto, hamartiologia seria a doutrina do pecado, ok? Uma coisa Então, a palavra, hamartia significa erro, ofensa, pecado, transgressão, errar o alvo, mas logos, estudo do pecado, né? Estudo ou tratado do pecado. O pecado estará em evidência, estará em foco, em análise nesta matéria, na matéria hamartiologia. Qual a importância de nós estudarmos esta matéria? Principalmente para entendermos a gravidade do erro, a tragédia, né, que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram e, consequentemente, em relação a Deus, a sua santidade e todos os fatores implicantes em relação à nossa comunhão com Ele.
por outro lado, também para responder alguns questionamentos acerca da origem do pecado, né, da natureza do pecado, entendermos o que é pecado. Isso é fundamental, por isso que faz parte dos estudos teológicos. Então, vamos falar sobre a natureza do pecado. Natureza do pecado. Deixa eu colocar aqui. Quanto à natureza do pecado, o pecado, primeiramente, ele é cósmico, ele é pessoal e ele é um ato de rebelião. Então, o pecado ele é cósmico, ele é pessoal e ele é um ato de rebelião, né? Cósmico tem a ver com o universo, tem a ver com o mundo, né? O pecado ele existe no cosmo, ele existe no cósmico e vai muito além do nosso cosmo, do nosso mundo terreno. Ele está presente no mundo espiritual, né? Faz parte do mundo espiritual. Nós temos lá, no mundo espiritual, nós temos Deus, que é toda a fonte de bem, e nós temos Satanás, que é a fonte do mal, né? E o pecado originou-se através da atitude de Satanás. Então ele é cósmico, conforme está aqui no módulo de vocês, que diz assim, doutor teologia Champlin, diz que o pecado sempre fará parte de uma rebelião cósmica contra Deus e contra a sua retidão. É uma rebelião cósmica, né? E nós vemos, por exemplo, que lá no Apocalipse que haverá uma rebelião cósmica, uma rebelião que envolverá as nações motivadas por Satanás, pela condição de pecado, a se levantar contra Deus na batalha do Amargedon, né? E por final de Gog e Magog. Então, o pecado é cósmico, a sua natureza é cósmica, ele faz parte da natureza humana, tornou-se, né, parte que Deus nos fez perfeito, absolutamente perfeito, mas fez Adão e Eva perfeitos na verdade, né? Porém, o ato de rebeldia, o ato de desobediência, abriu a porta para o pecado na esfera humana. Então ele é cósmico. Além de cósmico, ele é pessoal. O pecado é pessoal. Aqui eu quero abrir um parêntese para a gente fazer aqui alguns apontamentos. Nós reconhecemos a existência das forças satânicas, das forças externas que impulsionam o homem a pecar. Há um teólogo muito famoso chamado Norman Geisler, quando ele vai tratar este assunto na sua teologia, na hamartiologia, na sua teologia sistemática, ele afirma que o homem é a causa, ele vai chamar isso de causa eficiente. Causa eficiente. Na verdade, né, não foi ele que criou, essas questões já foram tratadas por Aristóteles, né? Então, Aristóteles já tratava essas questões, né, da causa eficiente, e a causa eficiente remete à responsabilidade para nós.
existe sim um tentador, existe sim forças externas, mas o pecado ele deve ser encarado como uma atitude individual de cada ser humano. Adão e Eva pecaram simplesmente porque decidiram voluntariamente e consciente, né, por sua própria vontade voluntária. Satanás apenas induziu, Satanás não levou Eva e nem Adão a pecar. Norman Geisler diz isso. O pecado é responsabilidade de Adão e Eva. O pecado não é responsabilidade de Satanás. A responsabilidade é de Adão e Eva. Eles que caíram, eles que atenderam os apelos do tentador, né? Atendendo os apelos, os desejos, as vontades. Tanto é que nós analisamos a tentação lá na queda e nós vimos que foi despertado em Eva um desejo ardente, descontrolado, para comer o fruto proibido. O fruto passou a ser atraente. Satanás apenas levou Eva a enxergar o fruto de maneira diferente, mas a decisão foi ela. A decisão de Adão também não pode culpar Eva, porque foi uma decisão individual dele. Então, é uma atitude pessoal, a causa eficiente. Existem 3 teorias em relação à questão da vontade humana. Existe a teoria do determinismo, do indeterminismo e do autodeterminismo. O determinismo ele ignora a vontade humana, né? Ele diz que há fatores determinantes que levam o homem a pecar, ainda que ele não queira. Os fatores seriam fatores fora do homem. Não existe possibilidade para uma possível vontade humana. O determinismo diz isso, né? Só que existe o determinismo radical, que ignora a vontade humana, e existe o determinismo liberal ou moderado, que já reconhece, de certa forma, que reconhece que há uma vontade humana, porém, essa vontade humana está sob o controle da vontade de Deus. Então, em todo caso, não há vontade humana, não há liberdade humana. E o indeterminismo, as causas são indeterminadas, né, em relação à vontade, ao pecado, à origem e tudo mais, as decisões, ela é indeterminada, então o homem também não é responsável, ou isso é nato dele, né? Nasce à vontade, ponto final, sem nenhuma causa eficiente. E o autodeterminismo, que afirma que as decisões que tomamos partem da nossa liberdade, da nossa vontade, né, do nosso querer. Esse é o posicionamento mais coerentemente bíblico, o autodeterminismo, né? As questões determinantes que levam-nos a pecar estão dentro de nós. Então, nós somos responsáveis. O pecado, quanto natureza, é uma atitude individual, é responsabilidade nossa. E terceiro, o pecado é um ato de rebelião. Quando eu me rebelo, o que é que se constitui uma rebelião? É quando eu não aceito uma autoridade sobre mim, né? Eu não aceito as leis, as normas, as regras. Então, quando eu quebro essas leis, quando eu quebro essas normas, estou andando contra o meu superior. Assim fez Satanás, e assim fez Adão e Eva, e assim fazemos todos os dias, quando pecamos, quando erramos, quando falhamos diante de Deus. Estamos agindo de forma rebelde, ok? O conceito histórico da origem do pecado. Olhe, essa é uma questão que merecia um tempo maior para nós falarmos da origem do pecado, quanto aos conceitos históricos. Mas nesse primeiro momento, nós iremos falar apenas das opiniões teológicas, né, das teorias teológicas que surgiram pelos pais da igreja ao longo da história da igreja. E o primeiro conceito está dentro de um movimento que surgiu ali no século I, chamado gnosticismo. Bom, sobre a origem do mal.
nós falamos na antropologia sobre a origem da alma. Nós falamos sobre isso. E nós vimos lá que há uma teoria chamada de pré-existencialismo. Inicialmente surgiu na filosofia, né? Platão falava sobre isso, e depois foi adotada essa teoria pelo teólogo Orígenes, bispo de Alexandria. E Orígenes dizia o seguinte, que a alma ela é pré-existente, ou seja, ela já existia antes do corpo, e a alma pecava em certos graus, em certos níveis. E como forma de punição, essa alma teria que entrar num corpo físico, num corpo humano. Como a matéria não é má, mas em contato com a alma corrompida, porque pecou, o corpo, né, o ser, se tornava mal, conforme está aqui. O gnosticismo considerava um mal inerente à matéria, ou seja, além da matéria. E como tal, produto demiurgo, o contato da alma com a matéria imediatamente a tornou, ou seja, a matéria pecaminosa. Então, Orígenes procurou manter isso com a sua teoria do pré-existencialismo. Segundo ele, as almas dos homens pecaram voluntariamente numa existência anterior ao corpo e, portanto, entraram no mundo numa condição pecaminosa. Então, aí surge, de certa forma, a origem pré-existente do pecado. O pecado já existia na alma humana, que pecava em uma vida anterior, né? E entrava no corpo, entrou no corpo humano, e aí o pecado entrou no mundo através de uma alma corrompida que foi subjugada a fazer parte da matéria, e aí corrompendo a matéria. Esse era o posicionamento do gnosticismo. Isso não tem base bíblica, conforme nós mostramos lá na aula sobre a origem da alma. Immanuel Kant, um grande filósofo, um grande teólogo, dizia o seguinte: ele considerava o pecado como uma das fraquezas inerente à natureza humana, já faz parte, já está na própria natureza, que ele confessava não ter condições de explicar. Então, para Immanuel Kant, o pecado já existe na própria natureza, é algo inerente, intrínseco na natureza humana. O conceito geral, em geral, os chamados pais da igreja, né, da igreja grega, né, da igreja oriental, do 3º e 4º século, mostrava uma certa inclinação para reduzir a ligação entre o pecado de Adão e dos seus antecedentes. Então a igreja grega, a igreja oriental, ela ignorava vamos dizer assim, como é que eu posso colocar em termos teológicos, que os descendentes de Adão não herdavam, né, o pecado de Adão e Eva, o chamado pecado original. Eles procuravam distanciar dessa teoria, né? Ao passo que os pais da igreja latina, eles analisavam com maior cuidado e clareza que a atual condição da pecaminosidade humana é resultado do pecado original, né, cometido por Adão e Eva. Este nome aqui, Agostinho, é ele o autor da teoria do pecado original. Pecado original, ou também chamado de pecado congênito, que seria o mal herdado, a transgressão de Adão e Eva, né, passou a todos os seus descendentes. Então, os pais da igreja se dividiam nesses dois posicionamentos. A igreja grega, a igreja oriental, nós sabemos, nós vimos isso em História do Cristianismo, em aula presencial, antes da pandemia. Nós vimos que nesse quesito aí a igreja se dividiu, né, igreja oriental e igreja ocidental. E a igreja oriental, ela nesse caso aqui, ela não atribuía a condição do pecado atual no homem como resultado da descendência de Adão, ou seja, Adão não passou o pecado para a sua descendência. Já a igreja do Ocidente, principalmente influenciada pelo pensamento agostiniano,
afirmava sobre o pecado congênito, o pecado original herdado, né? Através de Adão e Eva. Na Bíblia, para a gente encerrar, na Bíblia, o pecado ele é um mal presente na natureza, resultante do pecado de Adão e Eva, resultante da transgressão de Adão e Eva, né? Nossos pais pecaram e nós herdamos os pecados, a condição, na verdade, não os pecados, nós herdamos a condição de pecado dos nossos pais, nós herdamos as condições morais, né, as deficiências dos nossos pais, é o chamado pecado original. Por outro lado, Deus não é o autor do pecado, Deus não é o responsável. O pecado nasce da vontade e da própria liberdade de Adão e Eva em querer comer do fruto proibido. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, ele é absolutamente santo, perfeito e puro. Portanto, Deus não é a razão nem a fonte do pecado, né? O pecado surge da liberdade, do livre